E aí, tudo bem? Mais uma aula aqui no SOT com a Prof. Ana Lia. E agora, de maneira bastante objetiva, porém muito importante, vamos falar do filo artrópoda e suas características. Primeiro, é sempre importante pensar quem são esses animais, quem são seus representantes. É uma grande diversidade, porque nesse grupo estão os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os quilópodes, diplópodes, como o piolho de cobra, diplópode, quilópode, a famosa lacraia. E esse grupo é bastante diverso, mas compartilha uma série de características que é o que nós veremos aqui nesse momento. E aqui, por exemplo, quais são as características embriológicas? Sempre que a gente estuda um filo, a gente tem que começar a perceber quais são essas características. Por exemplo, são triblásticos, tem 3 folhetos embrionários, 3 folhetos germinativos, são celomados, ou seja, tem a camada, a gente tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme, os 3 folhetos. Na mesoderme existe uma cavidade, certo? Essa cavidade é chamada de celoma, que vai ser a cavidade que vai se desenvolver e vai alojar os principais órgãos no interior deste animal. Porém, esse celoma já apareceu nos grupos anteriores estudados, nessa linha evolutiva que a gente vem traçando. Triblástico, celomados, simetria bilateral, ou seja, para eu ter 2 partes iguais de um inseto, de um aracnídeo, de um artrópode, enfim, só existe um eixo onde eu posso dividir e cortar, porque os órgãos se desenvolvem e se localizam de forma espelhada. E, finalmente, são protostômios, ou seja, a boca surge antes do que o outro orifício do sistema digestório, o ânus, por exemplo, porque o blastóporo origina a boca. Essas 4 características embriológicas, repito, nenhuma novidade dos grupos anteriores, tá? Porém, já extremamente desenvolvido, características bem especiais aí. Além disso, vamos pensar quem são eles. Como eu comentei, os insetos, A classe insecta está nesse grupo, tem os mais diversos, os mais variados. Nesse grupo está a maior diversidade, ou seja, o maior número de espécies do reino Animalia está aqui no filo dos artrópodes, principalmente na classe dos insetos. Os crustáceos, que aí a gente tem o crio, por exemplo, componentes, diversos componentes do zooplâncton, esses micro animaizinhos que às vezes são fundamentais na cadeia alimentar. Temos aí o siri, o camarão, a lagosta, o tatuzinho de jardim, que é aquele que vira uma bolinha, a tatuíra, enfim, vários exemplinhos, E aracnídeos às vezes não são tão queridos assim pela gente, A aranha, o escorpião, o ácaro, que as pessoas têm até alergia, a famosa rinite, o carrapato, a sarna, o cravo, São aracnídeos. E, finalmente, a gente tem os diplópodes, famoso piolho de cobra, E quilópodes, as lacraias, as centopeias. Meus queridos, temos que saber o que tem todos estes seres vivos que estão nesse filo, que é tão diverso, o que eles têm em comum? O famoso exoesqueleto ou cutícula, que nada mais é do que uma carapaça de proteção. Esse exoesqueleto, presente em todinhos, é o quê? Formado de quitina. Quitina é um polissacarídeo extremamente importante, já falamos bastante sobre ele lá na bioquímica, e é um polissacarídeo resistente que faz com que esse ser vivo possa ter aí, inclusive na história evolutiva dele, conseguido, por exemplo, os insetos, a dominar o ambiente terrestre, porque uma das coisas que ela faz é impedir a desidratação. Então, exoesqueleto ou carapaça ou cutícula de quitina é uma característica que todo artrópode tem, certo? E aqui a gente tem várias imagenzinhas, inclusive, de que um animalzinho deixando seu exoesqueleto, porque ele é tão resistente, tão forte, que quando um ser vivo, um artrópode, precisa crescer, ele precisa abandonar o seu exoesqueleto antigo, que era um tamanho menor, para poder crescer, certo? Funções: sustentação externa, ponto de apoio a músculos, revestimento. E falando no crescimento, a gente chama de equidise, o que? Toda vez que um artrópode ele cresce rápido, ele cria um exoesqueleto, vamos supor, do tamanho P, vamos dizer assim, ele fica um tempo vivendo com aquele tamanho e aí chega a hora de crescer, ele joga fora o exoesqueleto antigo. Isso chama-se equidise ou muda. Quando ele joga fora, ele cresce rápido, porque afinal ele está bastante sensível, forma um novo exoesqueleto,
permanece daquele tamanho, com aquele novo exoesqueleto. Tá na hora de crescer, ele joga fora o antigo e cresce rápido. Por isso, o crescimento é acompanhado por esse gráfico aqui, ó, que vai mostrando esses momentos. Cresce rápido, permanece estável, muda. Cresce rápido, permanece estável, muda. Cresce rápido. Enquanto que o crescimento dos demais animais é contínuo e homogêneo até se estabilizar. Certo? Dito isso, gente, é uma das principais características que a gente viu ali, de novo, a imagenzinha das equidizes, né? São as principais características fundamentais e sem falar, claro, né, artrópodes. Patas articuladas, né? Apêndices articulados. Artro, articulação. Podes, pés, que todo artrópode tem. É isso aí. Fechou? Até a próxima. Obrigada.